Eternal Mangá, caramba, nunca ouvi falar. Ou será que a gente já viu aqui? Acho que não. Todos os fãs de Kimetsu no Yaiba sabem que a obra possui muitos momentos sem sentido e certos furos de roteiro e história. Mas tem uma coisa que cada fã desse mangá concorda, ou pelo O Mãe do Luffy é canon do VS? Não, é spin-off. menos deveria, é que o vilão de Kimetsu no Yaiba, Kibutsu de Muzan, é de longe o pior vilão de qualquer mangá shonen já escrito na história. Eu embarco. Mas não tem. Mas ele não deixa. Vê aí se ele deixa colocar a legenda automática, pelo menos. Já ajuda bastante. E eu vou mostrar e provar isso nesse vídeo, o quanto que ele é um vilão horrível e muito mal feito. Tá. Começando pelo básico, de qual Não é falecida a mãe do Luffy, tá? A gente já avisou que vai ser por temporada agora, porque senão, se a gente tivesse continuado direto, a gente ia chegar no semanal. E a gente não quer falar por capítulo, a gente ia falar por volume. Então é só isso. Inclusive o Guerreiro já tava me perguntando quando é que a gente ia voltar a gravar o Mãe do Luffy. Então, acho que agora depois do carnaval, abril, deve voltar já. Então não está morto não, fica tranquilo. Inclusive essa última leva foi legal, hein? E o do Bleach quando sai, a gente vai terminar agora, final de mês, o Boku no Hero, eu tô lendo Boku no Hero. E aí, a partir de abril, vai começar o Bleach. Aí deve ir até o final do ano, acho que é o Bleach. Acho que o pessoal colocou 8 programas, 9, não lembro. Ficou bem longo, porque o Bleach tem muitos capítulos, né? Então, acho que vai até o Mãe do Ichigo vai chegar. quer vilão de animes e mangás. Vamos analisar a motivação do Muzan, que é conquistar o sol e se tornar o Oni perfeito, que à primeira vista pode até se parecer uma motivação até que boa, já que ele vai se tornar o Oni mais forte, vai poder andar no sol e fazer o que ele bem entender. Mas aí que tá, o que diabos o Muzan iria fazer com tudo isso? Dominar o mundo como qualquer vilão genérico? Ou ele só quer ser forte porque cresceu fraco e precisava de ajuda constantemente? Porque se fosse isso, realmente... Tá, hype 2006, não é assim? Inclusive, Muzan igual Sukuna... É que tem uma parada que o pessoal não faz muito. O pessoal tenta compartilhar muito as coisas e acaba que... Calma aí. Bruna mandou R$17. Não sei o que escrever, mas vou aproveitar. Mengo. É muito fanática. Muito obrigado. Mas é tipo... Geralmente o vilão, ele é o contraste do protagonista, né? Então, para ficar mais fácil de entender qual que era os grandes objetivos dele, é fácil você pegar também essa visão do protagonista ali para trabalhar. Não funciona 100% das vezes, mas em obras como Kimetsu funciona. Que é uma obra bem formulaica, funciona bem. Inclusive, eu não tenho coragem de voltar naqueles vídeos que eu gravei ouvindo no podcast do Kitsune, mas escutem. Escutem. Eu acho que se eu não me deixo mentir, aqueles vídeos são legais. Aqueles vídeos são legais. Porque o Kimetsu é um mangá muito injustiçado. Ele recebe críticas muito sem sentido. Seria uma motivação bem lixo para um vilão que precisou criar milhares, se não milhões de Onis para conseguir atingir o seu objetivo. Porque pensem comigo, ele desde que nasceu era alguém muito fraco e que constantemente precisava de auxílio médico, remédios e consultas. Então, no momento em que ele conseguiu uma cura, entre aspas, mas com algumas condições, como não andar no sol e ter que sobreviver de outros humanos, o que o próprio mangá já admitiu que não era assim um problema para o Muzan, era para ele pelo menos ficar um pouco satisfeito, já que agora ele não era mais alguém debilitado, que precisava de ajuda e dependia 100% de remédios e da ajuda dos outros. Mas como sempre, por conta da personalidade narcisista, arrogante e egocêntrica do Muzan, ele quis mais ainda
como se tornar o ser perfeito, o Oni mais forte de todos. Mas por enquanto eu só não vou julgar isso, porque mesmo ele tendo essa personalidade meio conturbada, ele ainda conseguia ter um objetivo claro, que era se tornar o mais forte para conseguir andar no sol. E eu não acho que essa motivação do Muzan seria o suficiente para ele se tornar um vilão assim tão bom e maravilhoso, já que digamos que depois que ele conseguisse conquistar o sol, seja devorando a Nezuko, ou até mesmo antes sequer dos eventos que vemos no mangá, o que mais ele ia fazer? Talvez se tornar um humano comum andando... Cara, essa pergunta, desculpa, ela não é a proposta da história. Não é a proposta. Não é. Tipo... volta no mesmo assunto do vídeo do Sukuna. Tipo, o problema dele é que ele é forte demais. na luz, mas que se alimenta de outros da mesma espécie, ou talvez criar um exército para servi-lo como um verdadeiro rei, ou simplesmente querer matar cada pessoa que aparece na sua frente. Mas esse é uma boa questão, que tipo assim, pra gente pensar aqui, pra fora do vídeo. Você precisa criar uma ameaça com alguma coisa muito palpável para que seja visível e mexa com o leitor que tem uma ameaça muito grande com aquele determinado personagem. No caso do Muzan, é a questão dele ser um cara muito forte. E se ele conseguir o que ele vai fazer, o que ele quer, ele pode fazer qualquer coisa. E o problema está nisso, que ele pode fazer qualquer coisa. E ela está dizendo que esse é o problema, que ele pode fazer qualquer coisa, mas eu não sei o que é esse qualquer coisa. Mas você concorda comigo que ter uma ameaça que pode fazer algo que você não sabe, mas você sabe que é ruim, já é o suficiente para você ter medo dela? Porque não é meio que isso que a gente vive? Tipo, tem uma pessoa aí com muito poder e a gente não sabe exatamente o que essa pessoa pode fazer e a gente tem medo exatamente por isso. Porque essa pessoa é completamente maluca e ela tem muito poder e a gente não sabe o que ela pode fazer. Então como é que isso não é o suficiente, tá ligado? Pra um vilão. Me parece muito esquisito. Até porque o grande lance é não deixar ele fazer o que ele quer. Então, é tipo o Batman gordinho, que tem que ter o episódio que o Coringa tem que estar com a bomba querendo explodir alguma coisa. Porque se não tiver com uma bomba, se ele estiver só enganando o Batman, aí não é bom o suficiente. Eu tenho que saber o que ele quer explodir um lugar. Sabe? Horror cósmico nunca explica o objetivo final, e a incapacidade de compreensão em si. Exatamente. Mas aí o leitor tem que ser convencido de que é uma ameaça real. É aí que tá. No Musão, acho que as pessoas sabiam que era uma ameaça real, né? O problema que eu lembro do pessoal reclamando era mais como se desenrolou a batalha final. Não que ele não era uma ameaça de verdade. Igual a parte 2 de Jojo, se o homem do pilar virar um ser perfeito, acabou tudo? Então. Inclusive, é um tipo de... bem comum, né, de vilão. Ou deixe ele... Que inclusive é uma coisa que tem no Dragon Ball e é usado como escada, colocar um outro personagem como o personagem mais importante, que é o final da Saga do Céu, né? Ele vence um ser perfeito. Mas enfim, né? Depois rolou o que rolou, mas é um fechamento muito, muito interessante. Irritado, porque essa motivação dele não parece... Pra mim, o objetivo do Muzan é claro, ele quer liberdade. Depois de conseguir uma cura pra ter essa liberdade de volta, ele perdeu a liberdade de novo. O resto da busca dele por conquistar o sol é o caminho para a liberdade. Foi o que peguei lendo na época. Parece que possui um propósito final. O Muzan só quer atingir isso e depois não saberia mais o que... O que tu considera um vilão ruim? Fernando Torros mandou R$24. Muito obrigado. Boa pergunta, Juliana. Eu acho que um vilão ruim, ele acaba... Não existe um vilão ruim... Não existe um vilão bom numa história ruim. O que eu quero dizer com isso? Que
quando você tem um desenvolvimento onde você pega um mangá da Shonen Jump, sei lá, um Red Sprite da vida, onde os personagens acabam sendo muito diretos, para não dizer unidimensionais, isso respinga para todos os lados. E aí, o que poderia ser um vilão ok numa história boa, acaba sendo um vilão ruim. Então, assim, é que, pra mim, é muito difícil você chegar... Porque, assim, se eu disser pra você, porra, esse vilão aqui é ruim dentro de uma história boa, e aí, tipo, pô, isso é possível de acontecer. Alguns casos, o pessoal levantou ali o Enel, que, enfim, mas podem ter outros casos. Mas eu acho que o grande ponto é que, para um vilão ele ser considerado ruim, é que as motivações dele... A empresa de energia é um vilão pior do que o de One Piece, na verdade. Mas é que... duas coisas muito importantes, né? A ideologia dele e como isso é desenvolvido em contraste com o protagonista, essas coisas acabam não funcionando. Por exemplo, o protagonista quer alguma coisa e o antagonista não conversa tão bem assim com ele. Em que sentido? Por exemplo, vou usar um mangá recente que o pessoal reclama muito dos personagens, né? Que é o Itadori e o Sukuna. O Itadori, ele é um personagem ideia, né? Ele vai partir de uma questão onde ele representa mais do que apenas uma pessoa. Ele representa uma grande ideia, que é aquela ideia de você resolver as coisas não a partir de uma força única, mas uma força de um grupo. E o Sukuna é exatamente o contrário. Ele é o poder completo individual. E aí, como você quebra o poder completo individual através da reunião das pessoas. Então, um personagem ruim seria um personagem que não teria essa conversa entre as questões. Ele pode ser até interessante, ele pode ser até chamativo, mas se ele não conversar com o restante do que está acontecendo, que é principalmente o protagonista, que é o personagem que vai trazer qual é a verdade dessa história, isso define o personagem ruim. Por isso que, tipo, não tem uma definição exata do que é um personagem ruim. Vai depender muito de qual é a proposta. E aí varia de coisa para coisa, né? Porque senão viraria meio que um manual de roteiro. Né? Então, e eu acho que esse não é muito o ponto quando a gente está discutindo sobre arte. É mais sobre cada coisa, né? Porque cada obra é uma construção de alguém que tem uma personalidade, tem uma ideia, quer dizer alguma coisa, e aí a gente discute sempre obra a obra para dizer, não, eu entendi o que ele quis dizer e eu não concordo. Mais ou menos por aí. Qual é a ideia do Tanjiro? É manter a família, né? É uma grande... O Kimetsu é uma grande história sobre familiar, né? Todos os personagens do bem estão contando histórias familiares e todos os personagens do mal estão contando histórias de... Sabe, Leleco? E todos os personagens que não são do grupo têm coisas quebradas familiares. Então orbita sempre em cima disso, né? Fazer, ou pelo menos a autora não conseguiu pensar no que o Muzan faria depois de atingir o seu objetivo, já que ele esteve fazendo isso desde os primórdios da sua vida. Inclusive, o contraste do Muzan não é nem com o Tanjiro, né? É com a Nezuko. Que é literalmente como os duas pessoas fracas passando por dificuldade e como é que essas coisas foram resolvidas. Né? Há mais de 1000 anos ele teve o mesmo objetivo e ainda assim não conseguiu. É um mangá muito interessante. E é exatamente por isso que o Muzan é um vilão básico, que só pensa em ser forte e poderoso e depois se vingar dos Ubuyashiki e os caçadores. Porque ele não tem algo a mais, ou uma motivação mais importante para ele como um personagem. É como se fosse um objetivo vago e meio raso. Não, amiga. É bem claro. Que só foi colocado nele
para ele ter alguma motivação que talvez tente justificar os seus atos como Oni e todas as coisas que ele fez até o momento para se tornar o mais forte. É a mesma coisa dele falar que quer se tornar o homem mais rico do mundo, mas não ter nada o que fazer com o dinheiro que ele conseguir. Um objetivo sem nada por trás disso. E por falar na motivação do Muzan, uma coisa também relacionada a ele que decepciona demais é o seu passado. Porque vemos a história de diversos demônios que não são assim tão poderosos, como por exemplo o Rui do começo do mangá, a Lua Inferior 5, e de outros Onis como as Luas Superiores, que têm passados significantemente melhores do que o do Muzan, chegando ao nível que faz a história do vilão principal da obra parecer uma merda. Porque o passado do Muzan é literalmente: nasce fraco, cresce fraco, mimado e irritadinho com tudo, e de repente veio ser mais poderoso de todos. Mas só porque não consigo andar no sol, que eu considero algo humilhante, eu vou virar o vilão mais horrível de todos. Enquanto isso, quase todas Parece uma coisa que uma pessoa mimada faria. as luas superiores O Eterno Mangá, você já viu uma criança mimada? Não existe um ser pior do que uma criança mimada. têm um passado bonito e significativo para cada um dos personagens. Ou pelo menos, a história faz sentido com o que ele já é, como o Douma, que sempre foi tratado como um deus e não liga pra nada, e realmente faz sentido com o personagem que nós vemos hoje em dia, que não liga pra nada, Mas quando é o Dio fazendo toda metodologia, mas é porque ele é gostoso. Né? além de ser muito metido, mas isto faz dele um personagem maravilhoso, enquanto o passado do Muzan não ajuda em nada pra ele. Outro detalhe que todos nós percebemos em vilões de animes e mangás é a sua aparência, seja de alguém mais humano e que aparenta ser inocente, como Johan de Monster, ou talvez uma aparência mais extravagante e destacada, como o Diobrando de Ô, Jojo. brabo. Mas o importante é você saber e reconhecer que ele é um vilão ameaçador, fisicamente ou psicologicamente, mas que Olha você aí, ó. consiga Olha aí, citou, hein? identificar que ele é um vilão, não importa Citou o a pique, forma hein? que seja. E o Muzan, infelizmente, não consegue passar essa impressão de um vilão ameaçador, um vilão poderoso, que você sente assim, aquela imponência vindo dele. Não é à toa que ele foi zoado desde que eu me entendo por gente, por ele se parecer demais com Michael Jackson. Em nenhuma das outras aparências dele, sem o chapéu que faz ele parecer o Michael Jackson, consegue fazê-lo ficar ainda melhor, ou pelo menos um vilão mais digno, porque ao meu ver, ele só se parece com um homem civilizado com olhos vermelhos e poderes de Oni, porque sem isso, ele consegue ser qualquer personagem secundário. Você acabou de dizer que ele parece o Michael Jackson, isso já tira qualquer chance dele ser um personagem secundário. E o lance dele é exatamente esse, né? Que ele não quer se destacar no meio. Então, não sei. Em qualquer anime. Isso aqui pra mim, infelizmente, vou ter que dizer, depois de muito tempo, isso é o Kitsuneji Mugetora. Não é à toa que ele se camuflava perfeitamente no meio dos outros humanos. Sem mencionar que a maneira que ele assume aquela forma de vilão final que aparece lá nos arcos finais também não é aquilo tudo. É praticamente o mesmo personagem, mas com cabelo grisalho e bocas espalhadas pelo corpo. Não é um design assim tão bom para alguém que deveria ser o vilão final de uma obra, com aquele destaque todo poderoso. E O final do enquanto mangá é isso, um lixo. temos o Douma, a Lua Superior 2, que sozinho tem muito mais cara de vilão do que o Muzan. E também temos o Kokushibo, que na minha humilde opinião poderia facilmente se tornar o vilão final de Kimetsu no lugar do Muzan. Então, é que aqui a discussão se perde um pouco porque está se discutindo apenas pulsão, no sentido de que tem mais presença do que outro. Quando o vilão se dá no contraste, né? Nos objetivos. Então não tem como ele ser o vilão final, porque o objetivo dele não vai de encontro, não vai contra o do protagonista, né? Então
Assim, por mais que ele seja legal, seja interessante, enfim. Mas não é assim, né? Não é assim que se define o vilão, não é assim que está sendo pensada a história. Tanto por conta da sua aparência maravilhosa, que ao mesmo tempo linda e ameaçadora, como pelos seus poderes. Porque imaginem só a ironia que seria do mangá. Um Oni que já foi um caçador de Onis, que tem uma respiração totalmente única e muito mais poderosa do que qualquer uma das outras, ser o vilão final dos caçadores de Oni. Ele seria realmente algo maravilhoso e já seria uma evolução e tanto pro mangá. Porque outra coisa que faz o Muzan ser um péssimo vilão final são seus poderes. Porque ao decorrer de todo... Mas você não acha que meio paia o Muzan ser o contraste da Nezuko, não do protagonista? Mas ele vai de encontro com o desejo do protagonista, né? E por que seria meio paia? Tipo, a pergunta não faz muito sentido. Porque por que seria paia? Porque não é exatamente... Porque a gente tá falando de desejo, a gente não tá falando de personagem. Não precisa fazer exatamente o... Ele vai de encontro ao desejo. Então, o protagonista, ele quer... O antagonista, ele quer roubar a mocinha porque afeta o protagonista. Ele pode sentir inveja, ele pode ir atrás da mocinha, sei lá, por inveja dela. Então, mas afeta o outro. Toda a obra de Kimetsu no Yaiba, nós vemos demônios diferentes com Kikijutsus totalmente únicos e habilidades super poderosas, principalmente no meio das 6 luas superiores. Um ótimo exemplo é o Hantego, que se divide em 4 Onis com poderes diferentes super poderosos e mais um Oni pequenininho, que é o corpo mais real dele, e que se for destruído ele morre, mas ainda assim consegue ser bem resistente. E ainda assim, ele consegue fundir os outros corpos para se tornar alguém ainda mais poderoso e consegue controlar as árvores. E eu não vou nem sequer mencionar o poder do Doma, que na minha opinião é um dos mais roubados, com a própria criocinese ao seu dispor na batalha. Então, o mínimo de poder que o Muzan poderia sequer possuir é algo pelo menos mais poderoso que as luas superiores, que são seus subordinados. Mas não, ele tem somente tentáculos feitos de ossos e partes do corpo dele. Esteticamente não é muito legal mesmo não. Que se movem em alta velocidade. E também alguns Então, isso é um complicador de fato, né? Porque os poderes também conversam com como o personagem é, o que ele tem como objetivo. Geralmente os poderes estão conversando ali, né? É mais uma forma narrativa. Então o Muzan ter esse poder, por mais que esteticamente eu não goste, faz sentido. Isso é a parada que me pega sempre. Tipo, se eu precisasse sentar pra escrever sobre. Faria sentido eu dizer que esse poder dele não é legal porque em comparação com os outros poderes eles são mais interessantes, ou faria sentido dizer que a estética dele não é boa em comparação com as outras estéticas. Por quê? Porque aí eu não estou comparando exatamente qual é o tipo de poder deles. É tipo, eu tô aceitando o poder deles. Cada um tem o seu. Não tô fazendo essa comparação a nível de poder. Mas estou dizendo que, dado o poder que eles tinham, a maneira como foi usado esteticamente é mais interessante nos outros do que nesse. Porque você comparar poderes é um negócio muito difícil, né? Porque, sei lá, o cara pode ter o poder do raio. E a maneira de mostrar o raio pode ser feita de N maneiras. Que quer dizer, vai dizer alguma coisa pra determinado personagem e para outro vai dizer de outra forma. Mas é uma coisa um pouco difícil. Eu já vi o final, sim. Detalhes aqui e ali de corações e cérebros extras. De fato, um belo poder pro vilão final de Kimetsu no Yaiba, que fica abaixo de praticamente todas as luas superiores. E se tem uma coisa que eu sempre percebi no Muzan e que me incomoda demais, é que ele é um vilão tão arrogante, tão cheio de si, que isso faz ele ser muito burro. Até mesmo quando ele não era o rei dos Onis.
porque o primeiro ato de burrice dele É que a estética de Kimetsu é ruim pra tudo, na real, nunca me pegou. Pô, eu discordo pra caralho. Porra. Discordo muito. foi ser tão irritadinho com tudo que ele matou o único médico que sabia como fazer o remédio com a flor lírio-aranha azul, resultando nele nunca conseguir o remédio finalizado para realmente ser o Oni perfeito. E nisso veio o segundo ato de burrice dele. E olha que esse nem sequer tem a ver com a personalidade dele. Porque se ele ficou procurando por mais de 1000 anos o Lírio-Aranha Azul de noite, e nem mesmo seus Onis foram capazes de encontrá-lo, a solução mais lógica para o problema dele é considerar que o Lírio-Aranha Azul talvez só floresça de manhã, que é exatamente As pessoas podiam falar mais de Shaman King e menos de Jujutsu Kimetsu, mas aí tem uma questão de tempo, né? quando os Onis e também ele mesmo não são capazes de procurar pela Inclusive é um mangá que eu tenho que ler de novo. Quando eu era mais jovem eu não gostava de Shaman King, não. flor. Porque se ele procurou mais de 1000 anos durante a noite Nunca voltei. e não encontrou, até mesmo uma anta saberia que a flor só deve florescer de dia. O que, querendo ou não, é meio comum para uma grande parte das flores existentes, elas florescerem de manhã e não de noite. E outro momento que a arrogância do Muzan atrapalhou demais as suas decisões foi quando ele matou as luas inferiores ao invés de tentar fazê-las se tornarem mais fortes. Assim como aconteceu com o Enmu, que, sejamos sinceros, ele só sobreviveu ao massacre das luas inferiores porque ele ficou babando no ego do Muzan, falando: nossa, foi uma honra ver todos os Onis morrerem. E outro personagem que ficou mais forte com o sangue do Muzan e se tornou uma lua superior por mera cagada foi o Kaigaku. E se ele foi capaz de se tornar mais forte, por que os luas inferiores também não tiveram essa oportunidade a mais? Porque se as inferiores conseguissem se tornar mais poderosas e aguentassem o sangue do Muzan além do Enmu, com certeza poderiam dar ainda mais trabalho para os caçadores, principalmente para o Tanjiro e seu núcleo de protagonistas, sem a ajuda de um Hashira 100% do tempo, como foi lá com o Rengaku. E na minha opinião, o momento de mais arrogância do Muzan foi ele ter subestimado os caçadores durante os últimos arcos de Kimetsu, porque os luas superiores estavam totalmente separados dos outros lá no Castelo Infinito. E se por acaso eles estivessem juntos, ou pelo menos em dupla, eu acredito que nenhum caçador teria sobrevivido à batalha. Porque o problema do Muzan nessa luta foi ter subestimado os caçadores de Onis, mesmo depois deles já terem derrotado 3 luas superiores e 2 inferiores, sendo uma delas o inferior Pan. Então, se ele tivesse sido pelo menos um pouco inteligente ou menos egocêntrico, mesmo que isso machucasse seu próprio ego e dos outros Onis, ele poderia ter forçado aos superiores ficarem juntos e sobrevivido. Mas aí ele seria outro cara, né? Ele é um mimadão arrogante. Isso sempre foi um ponto, né? Ele sempre matou por matar, sempre foi um cara que não queria ouvir ninguém. Então, tipo, ele nunca... E sempre também foi um ponto de, tipo, essas relações, elas serem relações de poder, e ele sempre imprimir esse poder dele em cima das pessoas, porque ele era mais forte. Então, se ele fosse inteligente, ele seria outro cara, seria outra história, teria outra mensagem. Ter essa parte da burrice, ela é vital pro que quer ser contado. Porque não é porque é um personagem que ele precisa ser perfeito, pelo contrário. Os personagens são criados para representar as imperfeições que as pessoas têm. Então, ele ser burro, ok, é isso mesmo. Se o Coringa não fosse burro, ele venceria várias vezes o Batman. Atingindo seu objetivo sem muitas dificuldades, ou pelo menos conseguindo vencer todos os caçadores, e até mesmo pegar a Nezuko para ele e ter o seu grande sonho de andar pelo sol. Mas como o Muzan foi escrito dessa maneira desleixada, se me permitem dizer, ele acabou sendo um vilão terrível, com uma aparência e poderes ridículos. Eu acho muito legal, porque, tipo assim, enquanto leitor, a gente se coloca numa posição de superioridade ali em relação à obra, e ao invés de olhar o que está querendo ser dito sobre aquilo, você fica procurando
do porquê aquilo não funcionar. Ou porquê aquilo não poderia ter funcionado daquela forma se acontecessem outras coisas. Mas aí, sabe, é muito, muito difícil. Ridículos, o objetivo Esse Yu Hakusho é novo? raso, sem algum propósito a mais, e com uma personalidade tão podre que fez ele também se tornar o vilão mais burro de todos que nós já vimos em qualquer anime ou mangá. E se você concorda com essa minha opinião, me fale mais momentos aqui nos comentários onde o Muzan foi burro, ou pelo menos poderia ter sido mais inteligente ou conseguido uma habilidade a mais no arco final de Kimetsu. E se você não concorda com a opinião, por mim tudo bem, porque opinião é igual a e cada um tem o seu. Legal.